Um abraço pra você que tá aí, tá na hora do pacotão de notícias do Cruzeiro. Aqui o assunto é só o Cruzeirão, que tem essa luta pela frente no Campeonato Brasileiro. Deus quiser, vai dar tudo certo. Em nome de Mercantil do Brasil, quem tem histórias pra contar tem um banco, sua experiência nos inspira, acesse meumercantil.com.br. É óbvio que o assunto hoje é Paulo Autuori, e quem está ao meu lado, na sexta-feira a gente não estava perto. Ele estava aqui, eu estava em Curitiba, mas hoje nós estamos junto, firme e forte, meu amigão Badiqui Guilherme Pio, pra falar do Cruzeirão, né, Pio? Um abraço, Pance, abraço pra todo mundo que tá aí do outro lado acompanhando o Pacotão, sempre abraçando vocês, muitas mensagens a gente tem recebido, Portugal, Estados Unidos, interior de Minas Gerais, o Brasil inteiro acompanhando o Pacotão de notícias, e hoje vamos falar dessa escolha do Paulo Autuori para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Pance. Muito obrigado. Você pode deixar aqui sua opinião sobre o Paulo Autuori, pode deixar opinião sobre o Pacotão, para falar de onde você está participando. Muita gente fora do Brasil, como o Pio destacou. É um pacotão de notícias sempre feito com muita responsabilidade para você que está do outro lado. A gente também opina, a gente traz informação. É uma forma também de você estar mais próximo da gente. Isso é tão legal, né? Ô, Pio, como é que é a história? Você foi no lugar que a pessoa falou assim, ué, cadê o Pansieri? Sempre, né? Acha que a gente tá junto o dia inteiro. Mas aí, ó, vamos deixar aqui, antes de rodar a vinheta, uma pergunta pra você. O que você achou da escolha do Paulo Autuori para finalizar a temporada como técnico interino do Cruzeiro? A gente quer sua resposta, então mande aqui no nosso chat, porque começou agora o Pacotão. Roda a vinheta. Vamos lá então, o Cruzeiro em Itu, para essa preparação visando o duelo contra o Fortaleza. Contra o Leão do Pici, jogo sábado às 18h30, Arena Castelão. Vamos viajar para o Nordeste brasileiro, porque a Itatiaia está em todos os jogos do Cruzeiro, todos. Guilherme Pio, hoje de manhã estávamos tomando aquele café da manhã quando surge a notícia do Paulo Autuori. Imediatamente a confirmação por parte do Cruzeiro. Não deu nem pra gente fazer aquele esquenta. Já foi, pá! O Cruzeiro já foi... E divulgou. Já chegou divulgando. Paulo Autuori vai comandar o Cruzeiro pelos próximos 6 jogos. Aí, Pance, a gente já faz aquela análise, né? Outros nomes estavam na pauta. O Cruzeiro acabou optando por uma opção caseira, né? Uma resposta caseira do Paulo Autuori, que não é técnico. Vai assumir esse papel de treinador até o final da temporada, mas ele seguirá depois como diretor técnico do Cruzeiro. Diretor técnico é aquele cara que detalha as metodologias, como o Cruzeiro vai trabalhar, tanto no time de base quanto no profissional, mas o Paulo Autuori, digamos que vai quebrar um galho até o fim do Brasileiro. É importante contarmos um pouco dos bastidores dessa efetivação, né? Porque falávamos e trouxemos aqui a questão do Luxemburgo, do Roger Machado. Até o João Vitor Xavier colocou uma situação, né, que existe uma rusga entre o Ronaldo e o Luxemburgo. Daquela história da demissão, quando o Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. E aí o Luxemburgo não queria muito conversar, por exemplo, com funcionários, preferia conversar com o Ronaldo, né, até para... Enfim, página virada, agora Paulo Autuori. Chegaram em Itu, conversaram ontem à noite, um jantar, sobre essa história. Primeiro ponto, desenharam o caminho e hoje, no café da manhã, efetivaram o caminho. Foi essa a cronologia dos fatos para a efetivação do Paulo Autuori, que aconteceu ali um pouquinho antes do almoço e ele já concedeu a entrevista coletiva. E é legal o Pio colocar essa informação sobre estar técnico e não ser técnico, porque ele deixou claro que o futebol brasileiro o incomoda. A metodologia do futebol brasileiro o incomoda. Não gosta. Se fosse lá fora, até que ele poderia aceitar, mas para ele já também esgotou a forma de trabalhar lá fora. Ele até falou, Pance, ele não garantiu que não vai ser técnico lá fora, não. Ele falou assim, também pode ser que eu não serei técnico. Até porque estava no Atlético Nacional da Colômbia até pouco tempo, né? Até esse ano. Então, é o treinador, igual você colocou assim, para trabalhar junto com os que estão lá, que é o Fernando Seabra e o Vinícius Rovares. Um é analista fixo e o outro é o técnico do Sub-20. Para trazer, Pio, não sei se você concorda, queria até a sua vivência de futebol. É inegável que o nome do Paulo Autuori tem peso, né, Pio? Sim, é um treinador experiente que conhece
todos os detalhes do futebol, inclusive tem sido elogiado, sempre elogiado, pelo conhecimento da bola. Né? Por isso que ele assumiu esse cargo de diretor técnico do Cruzeiro para fazer um papel de manager. É o cara que vai estruturar todo o departamento de futebol. E aí ele chega num momento, Pance, que o Cruzeiro precisa de alguém que tenha pulso, um cara conhecido, que os atletas respeitem, né? Até porque nesse momento o próprio Pedro Martins chegou a falar sobre a questão de comprometimento e compromisso dos atletas, né, no pronunciamento que ele fez antes das perguntas ao Paulo Autuori. Então, chega um nome... Palavra pesada, né? Pesada, porque deu aquele cutucão mesmo, falou, os caras têm que mudar a postura, porque senão não vai dar certo. Então, tá todo mundo colocando todas as fichas no Paulo Autuori para que ele consiga, junto com a equipe, né, interina, como você falou aí, o Seabra do Sub-20 e o Vinícius Rovares, para quem sabe tirar o Cruzeiro aí dessa situação difícil. São 6 jogos, né, Pance? Fortaleza, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. São 6 partidas. E aí, Pio, vamos lá. Eu até questionei isso para ele. Por que ele não aceitou na época e aceitou agora? Porque na época, acho que você estava até de férias, foi ali no finalzinho de agosto e início de setembro, aí depois eu entrei de férias. Foi isso, você tava dando o seu descanso merecido. Olha só, ele recebeu esse convite, o Cruzeiro fez o convite para ele quando demite o Pepa. Ele falou que não, bateu o pé e falou que não queria. Né? Queria ser diretor técnico, que foi o motivo que o trouxe para cá. Aí eu questionei isso para ele, mas por que lá atrás você não aceitou e agora você aceitou? Ele falou assim, olha, eu não queria trabalhar 6 meses nessa função de técnico. Encarei o desafio por lealdade ao Cruzeiro. Gratidão, ele falou que tem uma gratidão. Gratidão por ter sido campeão, né? E por amor à família. Sim. Ele colocou essas 3 pontes como a que fizeram ele caminhar para essa decisão. É isso, e ele também falou sobre tirar esse peso, né, Pance, de levar os atletas para treinar fora de Belo Horizonte. A gente tem relatos, Pance, que depois de tudo que vimos lá em Curitiba, né, você próximo, inclusive, daquela invasão de torcedores, tem atletas com a família ameaçada. E isso é lamentável. Então, por conta disso, tiraram o Cruzeiro de Belo Horizonte. Isso afeta diretamente a cabeça dos atletas, gente. Não tem como, né? Eu não concordo com muita coisa do que aconteceu, mas você ameaçar um profissional vai adiantar de quê? E aí é o quê? Recolhimento. Foco para vencer. É inegável a bagagem do Paulo Autuori. Aí muita gente tá falando da coletiva, crítica. Gente, desde quando eu era menino e vi o Botafogo campeão em 95. Eu era menino. Você era um pouquinho mais velho que eu, mas era menino também. A gente era menino, Pio. Né? Ele sempre falou desse jeito. Aí ele foi campeão com o Cruzeiro em 97. Ele sempre teve esse jeitão. Sempre foi. Agora, é porque muita gente, na verdade, não conhece ele. Ele não é que ele falou o que ele quis dizer na coletiva. Eu acho que ele passou o recado. Exatamente. O recado foi dado. Ele não quer ser treinador, vai ajudar o Cruzeiro nesses 6 jogos, vai tentar tirar o Cruzeiro dessa situação de calamidade aí, na zona de rebaixamento, e depois ele volta a ser diretor técnico. E o Cruzeiro ganha tempo para procurar um novo treinador para o ano que vem. Então ganhe jogos, Cruzeiro. Atenção, vocês que estão aí vendo a gente, que a gente sabe que os jogadores também veem o nosso pacotão. Sim. Então vocês ganham jogos, galera. E aí o Cruzeiro, enquanto isso, vai projetar um técnico para 2024. A missão é de vocês. Ficou muito evidente na entrevista também do Pedro Martins, do pronunciamento, que ele está insatisfeito com a postura de alguns atletas, Pio. Entre colocar qualquer treinador, com todo respeito, igual fizeram com o Zé Ricardo, eu falei, Pance, me perguntaram na mesa redonda, eu falei, me perguntaram aqui também no pacotão, eu não traria o Zé Ricardo. Tentaram o Paulo Autuori naquela época, não deu, aí acharam um tampão. Até mesmo para ver se ele daria conta, não deu, o Cruzeiro vai procurar outro treinador, e dentro daquilo que tinha em mãos, tinha como o alcance, o Cruzeiro colocou um cara experiente. E agora é esperar e ver se o trabalho dele vai dar certo. O detalhe é que o real e claro é que a diretoria errou muito esse ano. Muito. A gente não pode deixar de falar isso. Nós vamos fazer um pacotão, e a gente promete, nós vamos fazer um pacotão de algumas falhas que a gente, como setorista, de perto, a gente viu. Essa foi uma Nós delas. vimos algumas coisas erradas. Tem acerto? Óbvio que tem, gente. Né? E aqui não é caça às bruxas, não. Tem acerto? Óbvio que tem acerto. Mas teve erro.
né? Teve erro. Ô Pio, pra gente já encaminhar o pacotão, que hoje é um dia daqueles pesados também pra gente, olha só. Ele falou sobre essa questão de gratidão. Ele também lamentou não ter a torcida, né, nos jogos em casa e fora de casa. Falou também sobre uma questão importante em relação a fazer essa... analisar o Cruzeiro não só como toca 2, né, como toca 1, com a base, com o feminino. E aí, Pio, a gente torce, eu torço, você torce, eu sei quem tá do outro lado também. Tomara que coloque alguns garotos, pelo menos no banco de reservas, e coloque eles nos jogos. Porque são garotos que querem buscar um lugar ao sol, tem bola, tem preparação, o trabalho E que tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro. tem carinho. É a oportunidade da vida dos Vamos caras. torcer, né? Vamos torcer. Não é jogar bomba pra eles, não. Mas vamos torcer que dê certo pra alguns serem utilizados. Com certeza. E a gente não pode deixar de falar aqui também sobre a punição que vai vir aí do STJD. Com certeza vai, uma punição preventiva. O Cruzeiro deve ficar aí 30 dias jogando com portões fechados. O Campeonato Brasileiro tem menos de um mês aí para terminar, então o Cruzeiro vai finalizar o Brasileirão sem torcedores como mandante, e nas partidas também como visitante o torcedor do Cruzeiro não vai poder comparecer por conta de toda a violência que a gente viu lá no Dorival de Brito. E aí, Pance, já a Procuradoria do STJD já fazendo essa denúncia, né? E o Cruzeiro então podendo ser multado, penalizado, já vai ser penalizado previamente. Inclusive até parou de vender os ingressos, né? Parou não, nem abriu a venda do pacote promocional daquele passaporte para os 3 jogos restantes em Belo Horizonte. Obrigado você aí do outro lado. Foi o pacotão de notícias do Cruzeiro em nome de Mercantil do Brasil. Quem tem histórias para contar tem um banco. Sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Pio, mensagem aqui embaixo. bate aí. Sua opinião. Participe com a gente, sempre o pacotão de notícias é 100% Cruzeiro. Vamos que vamos, galera. Vamos buscar essa vitória que vai ser importante também, um resultado importante. Valeu, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Palavras são frases, frases são... Valeu, Paulo Escritas. Autuori. Valeu, um abraço. Você não existe. Um abraço, gente.